Oferece o Espiritismo alguma esperança? A doutrina da imortalidade natural, que foi a princípio tomada do paganismo, foi colocada na fé cristã durante as trevas do afastamento da fé. Exatamente. Esse tempo de afastamento da fé nós chamamos do tempo da grande apostasia. Foi quando começou o cristianismo a se afastar dos princípios e das doutrinas bíblicas e tomar para si doutrinas e tradições que vinham do paganismo. E entre essas doutrinas do paganismo tinha a doutrina da imortalidade da alma. A Bíblia é muito clara em dizer, em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, o seguinte: os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso mesmo. Talvez você nunca tenha visto essa passagem, mas está na Bíblia, em Eclesiastes 9, verso 5, que diz: os mortos não sabem coisa nenhuma. Essa doutrina é clara na Bíblia. Os mortos não sabem de nada. O de consciência após a morte é uma doutrina tirada do paganismo, mas não vem do cristianismo, não vem da Bíblia Sagrada. Multidões têm chegado a crer que os espíritos que aparecem são anjos e que esses anjos foram pessoas que viviam na terra e que morreram. Mas isso também não está na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que antes de qualquer ser humano morrer, já existia anjos na terra. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso e Deus colocou anjos ali à porta do paraíso para guardar os portais do Éden. Perceba que quando isso aconteceu, nenhum ser humano tinha morrido ainda, mas já existia anjos. Então, quando eu digo que os anjos são as pessoas que morreram, isso também não tem sentido, porque antes de morrer qualquer ser humano, segundo a Bíblia, já existia anjos. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença que os espíritos dos mortos voltam para se comunicar com os vivos, isso abriu um caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são admitidos na presença de Deus após a sua morte, e se eles têm um conhecimento muito elevado, por que então todos eles não voltam para se comunicar com seus entes queridos? Mas apenas existem algumas manifestações aqui e acolá. A doutrina de crença de vida pós-morte não é uma doutrina bíblica. Como disse e volto a dizer, isso foi tirado do paganismo, mas não da Bíblia. Os anjos decaídos, ou seja, os demônios, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo que professam trazer aos vivos uma comunicação com os mortos, mas na verdade, esses anjos caídos estão apenas imitando os entes queridos que faleceram. Muitas pessoas já relataram que chegaram a ver manifestações espíritas de pessoas que morreram, mas na verdade, isso é um engano de Satanás. Essas manifestações espíritas, segundo diz a palavra de Deus, são nada mais, nada menos do que uma atitude, um engano do diabo e dos seus demônios para levar as pessoas a crerem em vida após morte. Em outras palavras, quando alguém vê um ente querido que faleceu, ou quando tem alguma experiência sobrenatural com o espírito de alguém que morreu, não está tendo um contato, não é com a pessoa que morreu, não está vendo, não é o ente querido que faleceu, mas segundo a Bíblia, a pessoa está se comunicando e está vendo um demônio, um dos anjos caídos ou o próprio Satanás. Ou seja, sendo assim, compreendemos que essa doutrina de vida pós-morte é um dos meios que o diabo usa para enganar as pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 2, fala que nos últimos dias haveria espíritos enganadores, ou seja, demônios enganadores, e haveria doutrinas de demônios. Então essas doutrinas de demônios, que é mencionada em 1 Timóteo, entre outras coisas, é a doutrina de crença de vida pós-morte. Existe vida pós-ressurreição, isso é bíblico, mas não existe vida pós-morte. O próprio Jesus só subiu aos céus após sua ressurreição. Então existe vida pós-ressurreição, mas não pós-morte. Os mortos não são elevados para um estágio mais superior quando morrem, não. Mas segundo diz Eclesiastes capítulo 9, os mortos não sabem de nada. Quando Lázaro faleceu, Jesus disse que Lázaro estava dormindo, porque a morte é um estado de inconsciência, de sono. Os espíritos negam a divindade de Cristo. Esses espíritos, eles negam a divindade de Cristo. No Espiritismo, Cristo não é divino. O Espiritismo não fala, não menciona a divindade de Cristo e até nega que Cristo fosse de fato Deus. Mas nós sabemos pela Bíblia que Cristo é Deus.
Ele chegou a dizer que ele e o Pai são apenas um na questão de propósito, de caráter. O próprio evangelista João fala que no princípio Jesus estava com Deus e Jesus é Deus e criou todas as coisas. Mas não é assim que ensina o Espiritismo. Que, segundo a Bíblia, as manifestações espíritas não tem base como sendo uma manifestação de fato do mundo espiritual, do lado de Deus. Em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também fala sobre os últimos dias. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 10, fala que com todo o poder em sinais e prodígios de engano, o diabo enganaria pessoas. O que eu quero que você entenda, segundo a luz da Bíblia, é que biblicamente não existe base para crer em vida pós-morte. E que biblicamente, segundo a Bíblia, as manifestações de espíritos não são de entes queridos que faleceram, mas segundo a Bíblia, nada mais é do que aparições de demônios ou do próprio diabo para enganar as pessoas. Os homens são enganados por sinais e prodígios, mas os homens também não precisam estar enganados, porque Deus nos deixou uma luz para guiar os nossos passos. Conforme está apresentado no livro dos Salmos, no Salmo 119, verso 105, que está escrito o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então nós temos uma luz que nos guia. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra de fato o que são essas manifestações espíritas. O Espiritismo ensina que o homem é criatura que pode progredir e que o destino final do homem é progredir até chegar à divindade. Mas isso não é bíblico. E ainda é ensinado pelo Espiritismo que o homem julgará a si mesmo. Ou seja, não haverá um juízo divino, mas o próprio homem julgará a si mesmo. Cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto porque o juízo de si mesmo, o tribunal está dentro de vocês. É o que ensina o Espiritismo. Mas isso contradiz o ensinamento bíblico que o julgamento será feito por Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Segundo diz a Bíblia, o juízo não será feito por nós mesmos. O julgamento não está dentro de nós, mas o julgamento pertence a Deus. E existe essa contradição entre o que ensina o Espiritismo e o que ensina a Bíblia. O julgamento será feito por Deus. Sim. Podemos então concluir que o Espiritismo contradiz ensinamentos claros da Bíblia. E entre esses ensinamentos, como já mencionei, está o ensinamento de vida pós-morte. Conforme está apresentado em Deuteronômio capítulo 18, verso de 11 a 12, lá está escrito que coisa abominável ao Senhor é a consulta dos mortos. Você pode depois conferir na sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 11 a 12, diz que coisa abominável é a consulta aos mortos. Por quê? Porque Deus sabe que as pessoas não se comunicam com quem morreu, mas ao consultar os mortos, a pessoa está se comunicando, não é com quem morreu, mas está se comunicando com demônios. É o que ensina desde o Antigo até o Novo Testamento. É o que está apresentado na Palavra de Deus. E eu queria finalizar com vocês com esse texto de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 19 a 20. Preste atenção nesse texto. Isaías capítulo 8, verso 19 a 20, está escrito o seguinte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, consultai os adivinhos, consultai eles. Por acaso o povo não vai recorrer para Deus? A favor dos vivos vão consultar os mortos? A lei de Deus e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, nunca verão a luz. Aqui o profeta Isaías, ele repreende a prática que existia naquele tempo das pessoas consultarem os mortos, e ele diz, em favor dos vivos vão consultar os mortos? Ele diz, não, a lei de Deus e o testemunho. Em outras palavras, consulte a lei de Deus, consulte o testemunho dos profetas, mas não consulte os mortos. E ele diz, se não falarem dessa maneira, que maneira? Conforme a lei de Deus e conforme o testemunho dos profetas, se não falarem assim, jamais verão a luz. Isaías 8, verso 19 a verso 20. Que você possa refletir no que a Bíblia ensina a respeito de vida pós-morte, que você possa refletir sobre o que está escrito realmente na palavra de Deus, e que você não apenas reflita, mas que você considere
com todo o coração. Eu acredito que, de fato, a Bíblia está falando a verdade quando fala a respeito do estado dos mortos, que estão inconscientes até o dia da ressurreição. Mas você tem que tomar essa decisão de analisar por conta própria e considerar se você vai crer na palavra de Deus ou não. Que Deus lhe abençoe